Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Como vai vocês? Como tem sido a semana? Tomara que seja uma semana boa e próspera para todos nós, um bom trabalho para você aí que me escuta no caminho aí do trabalho, no caminho de casa. Que seja um bom percurso para você. Obrigada por me ouvir e por me trazer aí para uma parte do seu dia. Hoje eu trouxe uma história do Deu Ruim e eu trouxe a história da Letícia, gente. Essa história é uma história que tem aí o que falar. Então, bora começar? A Letícia, ela tava aí namorando com um rapaz que ela conheceu na cidade dela. E eles estavam muito felizes, assim, parecia um casal perfeito. E esse cara, ele trabalhava em várias cidades. Ele tinha um trabalho onde ele ficava um tempo em uma cidade, um tempo na outra. Só que ele era da mesma cidade que a Letícia, só que ele vivia fazendo esses trabalhos em cidades próximas, cidades vizinhas, né? E aí ele sempre ficava em locais e era acomodado aí em um local onde ficava várias pessoas da mesma empresa. Então, a empresa ela alugava aí um local e ficava todo mundo alocado nessa mesma cidade. Então, ele ficava um tempo numa cidade junto com o pessoal ali, com a equipe dele. Depois, ele ia para outra cidade com outra equipe. Enfim, passado um tempo, Letícia e esse cara definiram que finalmente havia chegado a hora de se casarem. Eles já estavam há um bom tempo juntos, então eles começaram a conversar sobre esse assunto e foi definido da seguinte forma. Ele falou assim para ela: Olha, Letícia, eu andei pensando aqui e eu acho que é uma boa ideia se você for pagando o casamento e as coisinhas do casamento, como buffet, convite, decoração, porque aí você faz tudo do seu jeito e do seu gosto, e eu pago os móveis planejados da casa, o aluguel, o calção. E pago também o enxoval. Você pode escolher aí o que você quiser do enxoval que eu vou pagando. Você vai escolher, me manda o site tudo certinho e eu mando o dinheiro para você ou eu pago direto no site. Você pode escolher tudo. Então, gente, tinha ficado definido. Ele iria pagar o enxoval e as coisas de casa e ela ia ali fazer as coisas do casamento, né? De acordo com o que eles queriam. E os dois já tinham definido que queriam uma festa menor, então ali, em questão de valores, ia ficar mais ou menos a mesma coisa, porque ela queria móveis planejados e tudo mais. Então, em questão de valor, ia ficar bem parecido. Então, ótimo, ficou ali um acordo entre eles. Passado um tempo, esse cara pediu um dinheiro emprestado para Letícia, porque segundo ele precisava arrumar a moto dele que estava estragada e era com essa moto que ele se dirigia aos locais de trabalho. Vamos supor aí, para ficar de fácil entendimento, que ele trabalhava fazendo vistoria em construções civil. Então, ele era um engenheiro, não é essa a profissão dele, mas eu tô colocando como se fosse, tá? E ele ficava alocado em um local da empresa, fazendo vistorias nas casas que aquela empresa estava construindo ali daquela região. Então, por isso que ele ficava um tempo em um lugar e um tempo em outro lugar. Enfim, ele utilizava dessa moto para poder fazer as vistorias nessas casas, porque às vezes tinha construção que era em um condomínio um pouco mais afastado nessa cidade. Por mais que ele seja alocado pela empresa, ele precisaria se deslocar dentro da própria cidade para algum outro lugar ali para realizar essas vistorias. Então, ele pediu esse valor emprestado para Letícia, cerca aí de uns 13 mil reais. Letícia, muito apaixonada, confiante, desembolsou esse dinheiro e passou para ele poder ali arrumar a sua moto, né, e tudo que precisava. Passado um tempo, ele ligou para Letícia e falou que ele havia
trocado de moto, porque aquela moto não daria certo, arrumar e tudo mais. E com aqueles 13 mil, ele fez a troca da moto deles. Enfim, né, gente? Começando aí daquele jeito. Passado um tempo, Letícia, então, decidiu fazer uma visita surpresa para esse cara na cidade em que ele estava. Porque ele ficava alocado em outra cidade, ele estava com a moto nova, mas, segundo ele trabalhava muito, trabalhava às vezes final de semana também, e muitas vezes eles não conseguiam se ver ali durante várias semanas. Então, Letícia se arrumou, colocou ali um vestido na cor que ele gostava, que era a cor preferida dele, se arrumou. Letícia aí, vamos colocar que ela tinha cabelo loiro, então ela colocou um vestido verde para combinar bastante aí. Se arrumou toda, se produziu e foi para a cidade dele realizar uma surpresa. Ela sabia ali mais ou menos onde que era a casa que ele estava alocado, então ela se dirigiu até lá para poder encontrar com ele. Quando ela chegou lá, ela viu esse cara, que era o namorado dela, de mãos dadas com outra mulher e beijando essa mulher. Não tinha nem como ter uma escapatória, porque ela viu os dois dando um beijão ali na praça, no centro da cidade. Letícia não acreditou no que ela estava vendo e foi até ele, confrontou ele, falando, perguntando, questionando, e ela já estava falando ali um pouco mais alto, e ao redor dele tinha outras pessoas que trabalhavam com ele ali na mesma empresa, que estavam ali ao redor, né? Porque na cidade, ali na hora do almoço, no final de semana, no sábado, tinha uma feirinha. E a casa que estava todo mundo alocado era próximo a essa praça. Então, a galera ali que trabalhava com esse cara estava toda nessa feirinha na hora. E todo mundo viu ela brigando e questionando com ele. E na hora, gente, esse cara, ele fez assim, o pior, que é ficar olhando para a cara dela com desdém, como se não tivesse entendendo nada do que estava acontecendo, como se ela fosse mesmo uma pessoa qualquer que estivesse abordando ele no meio da rua. E aí, gente, ele olhou pra ela e falou assim: Ei, garota, que isso? Você é louca? Eu não tenho nada com você, não. Olha que papel ridículo que você tá fazendo. Olha como que você é ridículo. Você é louca. Você tá feia. Olha esse vestido. Você é gorda. gente, humilhando ela na frente de todo mundo. E pra piorar a situação, a garota que estava com ele ficou olhando e rindo, como assim, se fosse uma grande diversão para ela e ela já soubesse de tudo, sabe? Letícia se sentiu muito humilhada naquele momento. Pegou suas coisinhas, voltou até a sua cidade, teve que pegar ali uma estrada de mais algumas horas até chegar em casa e ela passou o final de semana todo chorando. Conversou com seus pais, explicou o que estava acontecendo. E aí, ela ficou ali pensando, né, sobre o relacionamento dela. Mas esse cara procurou ela, marcou de se encontrar com ela durante a semana, falou que ele tinha umas horas extras no trabalho e que ele queria encontrar com ela. E mesmo Letícia trabalhando, ela topou ouvir as explicações desse cara. Então ela marcou ali num horário de almoço para conversar com ele. E ele veio todo arrependido, falando que não tinha pensado direito nas coisas, que ele tinha sido influenciado a tomar aquele tipo de atitude, mas que ele amava muito a Letícia, que ele queria muito um futuro com ela. E chorou, gente, aquele jeito que a gente já sabe. Letícia se emocionou com a explicação dele e aceitou ele de volta. Ela acreditou na mudança dele, ele prometeu também essa mudança, que nunca mais ia acontecer, que ele iria vir vê-la mais vezes. Enfim, eles voltaram, retomaram o relacionamento. Letícia ainda estava magoada, mas ela estava feliz e empolgada ali, porque ela ia voltar a fazer todo o planejamento do casório e tudo mais.
E até esse momento, ela já tinha ali contratado algumas coisas, comprado outras coisinhas de decoração para o casamento. Ela já tinha gastado em torno de uns 20 mil reais. Então, ela estava empolgada, né, para continuar com os preparativos do casamento. E aí, gente, ela foi olhar a casa, escolheu a casa que ela queria, olhou tudo direitinho, mandou foto para ele e fez o aluguel, mandou o contrato para ele assinar, tudo certinho. E ele passou o dinheiro para que ela passasse, né, para o cara, porque tinha que ser o dinheiro em mãos. Então ele transferiu para a conta dela para ela passar para o dono da casa. E aí ela conversou com o pessoal que fazia móveis planejados. Enfim, gente, ela foi montando a casa dela e ao mesmo tempo ela estava comprando as coisinhas do casório, fazendo convite e tudo mais, conversando com o padre para que ele realizasse o casamento. E as coisas foram andando. E ali ela escolhia os móveis que ela queria, aquilo que não era planejado ela mandava para ele. E ele falava, pode ir montando, vai pedindo para entregar lá na casa, vai recebendo e montando os móveis que eu vou te mandando todo o dinheiro. Então ele ia mandando dinheiro para ela ia montando a casinha e mandando, né, foto de algumas coisas ou outra para ele e tudo mais. Só que esse cara, gente, mesmo tendo prometido ir ver a Letícia mais vezes, ele sempre enrolava, falava que estava cansado, que ele iria no próximo fim de semana, mas sempre enrolando assim e vendo Letícia bem de vez em quando. Mas ela não se importava, ela continuava fazendo os planejamentos. Letícia ficou sabendo de mais algumas fofocas sobre esse cara, mas ela preferiu não acreditar no que as pessoas estavam falando e acreditar no cara. E ele sempre falando no telefone com ela, juras de amor e tudo mais. E aí, gente, passado um tempo, Letícia combinou com ele. Dessa vez, ela ligou com antecedência de encontrar com ele nessa cidade. E ela foi toda empolgada. E ao chegar lá, ela entregou a aliança de noivado para ele, que ele havia comprado para ela, e falou que não queria mais nada. Falou para ele que ela decidiu que dali para frente ela iria ter a vidinha dela e que ela não queria mais saber dele. Esse cara ficou em choque, sem entender nada do motivo que ela havia feito isso. E Letícia virou as costas, estava toda linda, maravilhosa ali, pegou as coisas dela e foi embora. Simples assim. E aí, gente, esse cara começou a ficar atrás dela, a questionar sobre o apartamento, pedir a chave do apartamento e xingar ela, falar que ela não iria pisar no apartamento, que ele tinha comprado tudo, que ela poderia esquecer, que ela era realmente uma gorda, que ele não queria ela. Aquela coisa que a gente sabe, né, de quando o homem ele é rejeitado, muitas vezes ele faz esse tipo de coisa. Alguns, tá, gente? Não tô generalizando, mas a gente sabe que tem esse tipo. Enfim, Letícia então falava que não sabia de apartamento nenhum e tudo mais, e o tempo se passou. E aí, gente, o contrato que a Letícia havia entregado para ele assinar, o valor que ele transferiu para ela da casa, não existia valor algum. A Letícia, quando ela viu o que ele estava fazendo aquela primeira vez que ela foi lá e viu ele na praça com outra mulher e que ele humilhou ela na frente de todo mundo e que aquela menina estava ridicularizando ela, ela se sentiu muito mal, muito mal. E ela percebeu ali as intenções desse cara. E aí, quando ela chegou no fim de semana e falou tudo e ela pensou no que fazer, ela pensou, eu não posso ficar no prejuízo. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, gente, ela bolou isso tudo. Ela fez tudo para que ele pagasse para ela aqueles 13 mil que ele havia pegado emprestado e o dinheiro que ela havia gastado com o casamento, que ela não iria casar mais. Simples assim. E quando ela terminou com ele, tudo que ela havia contratado, os convites que ela já havia comprado, tudo que estava pronto de decoração, ela juntou tudo e deixou na casa da mãe dele. Tocou na campainha e falou, olha, a gente não vai casar mais, isso aqui é o que eu tinha gasto com o casamento, como não vai ter casamento, tá aqui, pode entregar tudo pro seu filho que eu não quero saber mais. Gente, olha só o que a Letícia fez. A gente tá aí um pouco no limbo, né? Aquele limbo que a gente não sabe dizer o que é certo e o que é errado, se ela fez certo ou fez errado, mas ela falou pra mim,
Rayane, eu não podia ficar no prejuízo. Eu já tinha emprestado 13 mil para ele e já tinha gasto cerca de 20 mil com o casamento. Eu não sou uma pessoa rica, eu trabalho muito para ter o meu dinheiro. Então, eu queria sim o meu dinheiro de volta. E eu sabia que se eu terminasse com ele e falasse, ele não ia me pagar. Então, foi a forma que eu achei para reaver o meu dinheiro. E aí, gente, depois disso, Letícia também ficou sabendo que ele já tinha planos antes dela terminar com ele. Ele falou para todo mundo na outra cidade que ele iria terminar com a Letícia, que ele não ia ficar com ela, que ele não ia casar, que ele estava fazendo ela arrumar a casa toda para depois ele terminar e ele ficar com a casa e com os móveis do jeito que ele queria, planejadinho, bonitinho, mas que ele não ia casar com a Letícia, que ele ia só ali, não estava usando o dinheiro dela para ela poder montar a casa, mas que ele ia usar aí dos gestos e dos gostos dela para que ela montasse uma casa arrumadinha para ele. E enfim, e os 13 mil ele nem falava sobre isso, então a intenção dele era realmente não pagar a Letícia esse valor. Olha esse cara, gente. Olha o tipo de pessoa que vai lá, namora uma mulher, fica com essa mulher, promete em casamento. E não era uma coisa assim que tinha meses de relação, gente. Eles tinham anos de relação. Conheciam a família um do outro, as famílias se conheciam. Era uma coisa séria, sabe? Só que olha o tipo de atitude desse cara. Olha esse cara. Então, assim, gente, o que eu tenho para falar para vocês é: invistam em vocês, invistam em conhecimento, invistam em estudar, invistam em viajar, viajem com as amigas, viajem sozinhas, mas não se prendam a esse tipo de cara. E ele, a Letícia me falou, era um cara que na frente dela, na frente dos parentes e ali na frente dos familiares da Letícia, ele era um príncipe. Ele era um cara assim, muito amoroso, fazia tudo. E ali nas costas da Letícia, depois a Letícia ficou sabendo de mais coisas. Porque aí, né, gente, depois que termina, depois que passa tudo, aqueles que também dizem ser amigos ou colegas ou conhecidos, aí vem trazer informações para você. Mas enquanto você tá com cara, eles não fazem isso. Depois que você termina, aí chega as fofocas, né? Muitos disseram para Letícia que ele abusava da Letícia enquanto ele estava nas rodas de amigo, que ele falava dela, falava mal dela, falava das roupas que ela usava, dos gostos que ela tinha, da maquiagem dela e do corpo dela. E, gente, a Letícia me mostrou foto dela mais nova e ela atualmente, o corpo dela é um corpo muito bonito. E independente, gente, corpo é corpo. Quando a pessoa te ama, ela te ama, independente da forma que você é. E esse cara era um traste e ele só provou isso. E além de tudo, gente, ele era um feio, tá? Porque a Letícia é muito bonita para um cara desse, principalmente com esse tipo de atitude. Letícia, então, foi estratégica, né, gente? Foi lá, deu uma vingança, deu a volta por cima. Depois disso, Letícia, ela fez uma viagem, ela viajou com as amigas, viajou sozinha e hoje ela tá muito bem. Ela já é casada, já tem uma filhinha, eles são muito felizes e ela, inclusive, conheceu o marido dela em uma das viagens que ela fez. E aí, gente, eu te falo, e se Letícia tivesse realmente acreditado nesse cara? Ele tava pensando em dar um golpe nela. Ele tava pensando dela montar a casa, talvez aí, né, a gente não se sabe dessa parte, mas talvez ele tava querendo que ela montasse a casa para depois ele vir com aquela outra garota e casar com aquela outra garota, com a casa já arrumada e tudo mais, né? E ele falava ali para os amigos que ele evitava de vir ver a Letícia porque ele realmente não queria ficar com ela, né? Enquanto ele estava ficando com a outra garota lá. Enfim, gente, invistam em vocês, invistam na pessoa que vocês são, psicologicamente, fisicamente, no conhecimento, nas viagens. Faça aquilo que vai fazer bem para você como pessoa. E não espere que ninguém faça por você aquilo que só você pode fazer.
né? Esse amor próprio e tudo mais, porque existem muitas pessoas ruins. Eu achei esse tipo de situação, quando ela foi me contando, eu achei muito, assim, cruel mesmo. É uma pessoa cruel, de um coração ruim, porque quem que faz esse tipo de coisa, sabe? Sem dor na consciência, sem medo, apenas vai lá e faz. Então, assim, gente, eu fico por aqui, deixo aí para vocês pensarem. E aí, gente, eu vou deixar uma frase aqui com vocês. Eu tô pensando em deixar frases aqui no final de cada episódio e vocês comentarem no Telegram e no Instagram pra mim também. Que a frase é o seguinte: eu sei que parece triste, mas até o final de um relacionamento pode significar o começo de algo melhor. E é com isso que eu fico por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Carina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar. Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar. Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @BoraComeçarPodcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim. Mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo!